deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês já chegaram a entrar nessa parte de cá do, da nossa, da nossa área de estudos de linguagens, códigos e suas tecnologias? Já sim, professora, eu consegui entrar. Deu tudo certo? Deu para identificar assim mais ou menos onde é que está cada coisa? Deu sim, eu já usei o sala de aula, então foi bem tranquilo. Ah, então tá certo, então. Então, assim, para os novatos, né, porque deixa eu terminar, no caso, a minha apresentação, quando, no caso do curso de inglês, né, então, essa é uma plataforma maravilhosa, né, para a gente compartilhar conteúdo, para tirar dúvidas, etc. Então, assim, os meus alunos, eles têm uma certa dificuldade para usar isso aqui. Aí, principalmente essa área do mural, por exemplo, quando a gente chegar lá já a véspera de prova, né, lá em meados de outubro, isso aqui já vai estar, assim, lotadaço, né? Então, assim, sempre que vocês quiserem acessar com facilidade, já venham aqui em atividades, tá certo? Que daí vocês vão ter esse melhor gerenciamento, sabe, das coisas que vocês precisam estudar, tá certo? E aí, tendo isso, tem aqui, eu já deixei aqui disponível para vocês, tanto o PDF com o que seria o resuminho, né? Certo? Para vocês da nossa aula, o que é mais importante para vocês estudarem e revisarem para o Enem, tá bom? E aí aqui tem o nosso plano, nosso planejamento, que aí, infelizmente, abriu. Nossa, mas cedo não estava abrindo. Eu sei que são 27 páginas, parece muito, mas justamente aqui tem todo o conteúdo que vocês precisam para poder entender como é que a área que a gente da coordenação e os outros professores de linguagem vão atuar junto com vocês, tá bom? Já desde de antemão, assim, a gente tenta conversar aqui com os outros professores para que haja uma uniformidade, entendeu? Nesse passar de informação, tá bom? Por exemplo, Olavo, ele já é como eu, ele gosta de passar a atividade, assim, junto com a explicação, para que haja aquela cristalização, entender, do conteúdo na cabeça de vocês. E daí vocês vão entender tudo que está sendo trabalhado, qual professor que vai dar qual aula, aqui, por exemplo, no nosso dia 4, né, que é a nossa aula de linguagens, não é isso? Então, tudo isso aqui a gente vai dar hoje, né, para vocês. Eu só incluí mais um conteúdo que eu acho que é importante que vocês entendam que são os parâmetros do que seria considerado uma língua, tá certo? Que isso aqui é bastante pertinente na hora de estudar, tá certo? Ah, como é, meus amores? Deixa eu ver aqui. Oi, oi, Olavo, obrigada. Pronto, Olavo aí, certo? Sim, gente, pode sim, tá certo? Vão preenchendo, tá? Já para. Ô, querida, Pode só um falar, instante. Olavo, fica à Porque vontade. eu só tive como entrar agora, certo? Uhum, Aí por está isso o que eu pedi link lá. que você Aham, me pediu show de sobre a lista de bola. presença. Aí a Olavo, pronto, e orientação que nós você? tivemos é que é no final da aula que a gente disponibiliza para os alunos. Só que como Certo. você estava em aula, você não ia ver o Zap, né? Por isso que eu entrei na sua aula, Aham, viu, querida? Me não. desculpe. E você Tudo pode bem, entrar né? sempre, né? Você pode entrar sempre, quando quiser, quantas vezes quiser. Tá certo? Show de bola. Ah, Olavo, só você mesmo, viu, para me salvar. Obrigada mesmo, viu? Tudo bem, querida. Eu vou sair para você continuar, viu? Tá joia, então. Um abração. Obrigada. Pronto. Ô, gente, tá vendo? Aí realmente, né? Deixa para quando houver, né? Isso, já pertinho do final da aula, né? Que vai acontecer de ter muitas mensagens, né? E etc. Então, assim, deixem para finalizar, aliás, registrar a presença pertinho do final da aula, porque daí, até isso, os coordenadores do nosso curso, né, do Educa UFPB, eles são bem chatinhos quanto a isso, né? Se você preencher antes demais, eles não vão contar como presença, mas se você preencher depois demais, também não contam como presença. Mas pode deixar que eu já vou reservar 10 minutinhos, né, já pertinho do final da aula, tá, para a gente poder preencher. Aí a gente aproveita e tira as dúvidas também. Eita, mas tem problema não, você registra de novo, tá certo? Não, relaxa, fica tranquilo. Você faz de novo,
Eita, ai meu Deus, não, então depois vocês registram de novo, só por via das dúvidas, tá certo? Tem problema não, depois eu lá explico, tá certo? Aí vamos lá. Então, aí tem essa documentação, tá certo? Que vocês precisam ter acesso, tá certo? Isso aqui, em qualquer curso que vocês vierem a fazer, tem que ter, tá certo? Esse acesso, tá bom? Ao conteúdo que vai ser ministrado e etc. Já, por exemplo, em outros cursos, né? Ou até no próprio ensino médio mesmo, a gente entende qual que vai ser o conteúdo ministrado a partir do material disponibilizado. No nosso caso, como cada professor vai fazer essa ficha aqui, opa, tem mais gente entrando, show de bola. E aí, como cada professor elabora a sua própria ficha, né, que é justamente concentrando o que há de mais importante para que vocês possam estudar, e assim, desde antemão, não sei se vocês já ouviram isso de outros professores, desde ontem para cá, mas façam muitos exercícios das provas do Enem passados, tá certo? Tem até esse site aqui, vou mostrar para vocês que ele é gratuito, tá certo? Isso aqui já, eu amo dar dica para os meus alunos, tá certo? Esse daqui, tá? Que é o qconcursos.com, tá certo? Ele sempre faz muitas apanhados, inclusive de outras provas, outros tipos de provas, para que vocês possam treinar para o Enem, tá certo? É bem bacana esse banco de dados. Então, por exemplo, se você quiser selecionar uma disciplina para poder, não, hoje eu quero estudar física, e vem para cá, aí digita, né, sei lá, física, né? Quero estudar educação física mesmo, quero estudar inglês, né? E assim vai, tá certo? Já de antemão anotem essa dica. E outras coisas. Outra coisa também que eu preciso lembrar para vocês. Eu não sei como os outros professores vão trabalhar, tá? Mas sempre que vocês virem que a aula vai ser linha, sempre tem um caderno em mão, nem que seja um bloco de notas, tá certo? Para anotar, porque às vezes acaba que algumas dicas que eu dou, eu preciso, vem assim na minha mente e eu preciso passar para vocês antes que eu esqueça, tá bom? Show de bola. Muito bom, Camille. Vamos embora então. Certo? Entendido, pessoal, essa parte aqui dessa documentação, dessas fichas que vocês precisam estudar, e também a questão do planejamento, para que vocês tenham total acesso para entender e verificar o cronograma das aulas de vocês, para poderem se organizarem direitinho, certo? Pronto. Aí, assim, por que que eu não vou fazer essa leitura, né, assim, né, de tudo, assim, um por um, né, porque não faz sentido, senão eu vou estar queimando, né, o tempo de vocês, que poderia estar, né, acessando a conteúdo que é relevante para a prova. Então, assim, não vou fazer isso com vocês, tá certo? Assim que vocês tiverem um tempinho, vocês vão lá, né, verificam qual aula, né, assim, as aulas de linguagem, vocês já sabem, né, acontecem tanto na terça como na quinta-feira, tá bom? Acredito que vocês vão me ver mais na terça-feira, tá certo? Então, é isto, deixe-me ver o que mais. Acredito que só, tá, gente? Se caso eu me lembre de mais alguma coisa, eu passo para vocês, tá certo? Mas, como. Pronto, maravilha, show de bola, Brena. Maravilha. Valeu, garota. Maravilhoso. Pronto, vamos embora então. Então, visto tudo isso, né? E assim, aos pouquinhos, já também por conta do tempo, né, que a gente precisa dedicar a passar o conteúdo para vocês, aos pouquinhos a gente vai se conhecendo, tá bom? E daí, sempre que vocês tiverem uma dúvida, usem essa ferramentazinha, né, levantar a mão, que está aqui no canto direito, né, da nossa tela, tá? Que aí eu deixo que vocês falem. Vai lá, Antônia. Testou agora, não foi, Antônia? Só testando. Antônio? Tava só testando, professora. Antônio, eu não estou conseguindo te ouvir. Vocês estão conseguindo ouvir, Antônio? Gente, eu tá muito baixinho. Dá para ouvir ela sim, ouvir o Antônio. Dá, não dá? Poxa, que coisa estranha. Ele disse que estava só fechando, professora. Ah, então tá certo. Ah, que coisa estranha, pois eu não estava conseguindo ouvir. Mas tudo bem, vamos embora. Cadernos em suas devidas mãos.
tá certo? O conteúdo de hoje não é nada demais, inclusive é algo assim que vocês já viram há muito tempo, entendeu? Na época do colégio, mas que, acredite se quiser, é uma coisa que cai bastante no Enem, tá? É tanto assim que eu estava até revisando as provas passadas, e só na última prova caíram 3 questões disso daqui, né? Até enquanto o Olavo estava elaborando a parte de língua portuguesa, que ele já colocou esse assunto como algo assim de primeira que precisa ser selecionado para vocês. Aí eu pensei, cara, ele foi realmente naquilo que eu estava imaginando. Eu não sou de língua inglesa, assim, de língua portuguesa no, assim, na veia mesmo, como ele é, né, porque ele já tem doutorado e etc., mas eu sou da área de língua inglesa. Isso aqui a gente também vê, mesma coisa. Mas, no caso da prova de língua inglesa, tem outros conteúdos que são mais, digamos assim, relevantes, mas esse aqui, ele é primordial para a língua inglesa, né, os professores vão puxar a sardinha para cada um dos assuntos, tá certo? Mas isso aqui ele tem que estar bem claro para vocês, e por isso que eu também reservei um vídeo naquilo que mais confunde, tá certo? Que é para vocês justamente não caírem em casquinha de banana. Tudo que eu menos quero é que meus alunos passem por situações que, assim, na minha época, né, que eu estava fazendo, que eu fiz as 2 vezes, né, o vestibular, tanto para administração quanto para letras, né? Então, assim, foi uma coisa que eu fazia bastante, era sempre prestar atenção e, caramba, isso aqui está repetindo muito, mas dica, vejam pelo menos as últimas 7 provas, tá? E vejam assim, esse assunto aqui está se repetindo mais, estudem mais, com mais afinco, né, para que vocês possam não ser pegos de surpresa, tá bom? E eu esqueci de dizer, né, que até é um lance que eu gosto muito de conversar com os meus alunos, é que acho maravilhoso que vocês tenham se vinculado, tá certo, ao nosso projeto, porque desde, sabe, assim, os monitores, até a gente que é coordenador, e principalmente quem está, de fato, coordenando o curso, e o nosso professor orientador, a gente realmente acredita, entendeu, no potencial de vocês, não é à toa que a gente está aqui, né, de forma voluntária, reservando um tempinho para passar o melhor conteúdo de tudo de mais qualidade, tá certo? Que eu acho que é o que todo mundo merece, tá? É uma pena que a gente não pode, né, expandir isso, né, de uma forma muito larga. Quem sabe que isso no futuro vire, né, uma realidade. Mas, por enquanto, eu fico muito, assim, feliz e dou os parabéns para cada um de vocês que está compromissado, tá certo, com esse projeto de vida, que é um projeto de vida, né? Às vezes, uma vez não dá certo, outras vezes não dá certo, por fatores externos, ou às vezes a gente não está muito bem na hora da prova e acaba que não realiza, né, aquilo que a gente quer, mas é isso, persistam, tá certo? Ainda mais nesse ano que, né, já começou super complicado, então a gente tem mesmo que se apoiar, né? Então, contem comigo, tá certo? Desde então, acredito que Olavo também, quando for a aula dele, que eu acho que é essa quinta-feira, só me engano, tá? Então, aí, conversem bastante com ele, tá certo? Suem o máximo dele, de todos os professores de linguagem, que a gente tá aqui realmente para servir vocês, tá certo? E aí, dada essa introdução, hoje, o conteúdo realmente, assim, da nossa aula, ele não é muito grande, tá certo? Que é a apresentação do calendário e do planejamento da área, de linguagens e etc., e o que é que a gente está pensando, né, para o nosso ano, né, aqui no Educa UFPB, vocês já sabem, né, foi esse primeiro ponto. A gente vai entender as diferenças de língua e linguagem e o que tange especificamente a língua, que são os parâmetros que definem essa, né, que sacramentam essa diferença entre língua e linguagem, tá certo? Depois a gente vai para os elementos da comunicação, né, que isso aí, vários teóricos, desde Bakhtin até o próprio Paulo Freire, já escreveram a respeito, né, no passado, e até hoje ainda há muita discussão a respeito disso, e aí também tem as funções da linguagem, que isso aí é coisas que a gente já viu quando muito jovem na escola, mas que aí a gente vai repetir,
e vamos ter também exercícios de provas do Enem passadas. Eu sempre vou fazer isso com vocês, tá certo? Sempre que tiver um conteúdo, não apenas de provas do Enem, mas provas de concurso, por exemplo, que o Enem ultimamente tem se espelhado muito no sentido de dificuldade. Vocês fizeram Enem ano passado, algum de vocês? Sim. Eu fiz. Fizeram, né? Vocês Sim. viram que a prova do ano passado foi bem complicada, né? Foi bem carregada, Sim. né? Sim. Então, assim, não apenas das provas do Enem mesmo, mas de provas de concurso, por exemplo, PRF, de todos os tipos de prova que vocês imaginarem, eu vou estar trazendo para vocês. Quando for na época que eu for dar aula de inglês para vocês, acredito que vai ser phrasal verbs, depois a gente vai lá dar uma olhada na área no documento de planejamento, que daí eu vou fazer dinâmica com vocês, tá certo? E aí vai ser bem bacana as nossas aulas, tá? O máximo assim que a gente puder ofertar para vocês tudo de melhor, que é o que vocês merecem, tá? A gente está aqui para isso. Alguma dúvida sobre as metas da nossa aula? Nenhuma, né? Não. Tudo claro, né, meus amores? Beleza. Ótimo. Simbora, então. Vamos lá. E aí, bem direto e reto, certo? A linguagem, ela não é uma coisa que não é uma faculdade, digamos assim, uma coisa ela não define muito bem, mas certamente é uma faculdade que boa parte dos animais a possuem, por exemplo, os macacos, as abelhas, as formigas, principalmente, entendeu? Eles têm essa faculdade de transmitir mensagens e de compreender mensagens que são repassadas para eles. Por exemplo, vocês já viram, como é que chama, meu Deus? Um ninho de abelhas, como elas funcionam, né? Vocês sabem, né? Que tem, né, os operários, tem os zangões e tem a rainha, não é isso? E até no caso, o filme Alien, por exemplo, ele fez uma excelente, como é que eu posso, uma metáfora, né, as abelhas e outros animais que se organizam dessa forma, que tem, né, os aliens que eles vão para combate, os que reproduzem, e tem a alien rainha. Então, assim, eles têm, né, tanto na ficção como também na realidade, né, eles têm essa faculdade de transmitir, né, mensagens e compreender mensagens que são passadas, como, por exemplo, para as formiguinhas, né, eles fazem, né, aquela coleta de insumos para poder passar pelo inverno. Quando chega o inverno, todos eles ficam reservados dentro do ninho deles, e no verão segue tudo de novo. E assim um ciclo em nome de quê? Da proteção, né, e da comunidade. E é assim que certos animais se organizam. Mas não somente isso, né? A linguagem computacional, quem, por exemplo, já está se aventurando em relação à linguagem C e outras linguagens computacionais, você precisa fornecer ao computador certas informações para que ele possa operar, tá certo? Mas aí é justamente nesse sentido, assim, de que são códigos específicos, né? Não há muita variedade nesses códigos, assim como na língua portuguesa, como na língua espanhola, como na língua alemã, né? Não há essa variedade no sentido de fornecer informações para o computador para que ele realize, né, algum tipo de atividade. A própria dança mesmo, música, a mímica, então, nem se fala, né? A gente só precisa, né, fornecer coisas que a gente supõe que a outra pessoa vai entender, e uma vez que ela entende, né, beleza, está transmitida a mensagem. Aí você deve estar se perguntando, professora, mas a língua de sinais brasileiras, ela é uma linguagem de sinais brasileira? Não. Por quê? A língua de sinais brasileiras, ela preenche todos os requisitos, né, os parâmetros que a gente chama para ser chamada de uma língua. Inclusive, a língua de sinais, ela não é muito disseminada, porque ela é extremamente complicada, inclusive para a gente que já está na graduação, e inclusive depois vocês até perguntam para o Olá, você tem conhecimento da parte escrita da língua de sinais. É bem chato de entender como que funciona e etc. Isso a gente acaba vendo na Libras 3 da universidade, que já, né, são coisas mais avançadas, ou num curso de Libras específico.
tá certo? Ficou claro essa característica da linguagem, que ela que ela concerne, né, ela tange a faculdade do ser humano e de outros animais de apenas transmitir e ser compreendido a torno de mensagens. Ficou claro para vocês? Alguma dúvida aqui? Deixa eu ver aqui. Ficou claro. Ficou, né? Pronto, show de bola. Professora. E essa diferença, ela fica ainda mais clara quando a gente entende qual que é o que é que cristaliza a língua como, de fato, uma língua, né? Que é justamente a concretização da linguagem, né? Esse vai e vem de informações em torno de parâmetros, tá certo? E aí, só para algumas informações aqui, né, que aqui em linguagem, ele está falando de signos linguísticos, está falando também de comunicação e etc. Os signos linguísticos, eles são justamente associações convencionais, né, de forma e de conceito, no sentido de, por exemplo, como é que a gente escreve asa, né, uma palavra simples, asa, S-A-S, não é? E asa, né, essa palavrinha, né, de três letras, ela significa, né, uma projeção que alguns animais, né, isso inclusive, no caso, aves e mamíferos, né, no caso a gente tem que lembrar que o morcego, ele é um mamífero, né, então, ó, menina, já estou falando até de biologia, né, total, né, assim, é uma mistura aqui, mas só para vocês entenderem. Alguns mamíferos como as aves, eles possuem, né, essa projeção que os fazem, né, a planar, às vezes voar a alturas, né, como as águias e outros bichos que conseguem voar mais alto. Mas aí a palavra, né, e o significado dela são chamados de signos linguísticos, tá certo? E já, justamente, né, a comunicação, né, assim, independente de, por exemplo, eu não sei se vocês já viram alguns memes na internet, da próxima aula eu vou trazer para vocês, já vou continuar, vou até anotar aqui. Não sei se vocês já viram na internet um brasileiro, um italiano e um espanhol conversando, aliás, um francês, um brasileiro e um italiano conversando no Twitter, usando a sua própria língua, e mesmo assim conseguindo transmitir e recepcionar mensagens. Né? Que aí, assim, é justamente isso, né? E é o que, inclusive, a gente, pelo menos a gente mais novo, que é professor mais jovem de língua estrangeira, né? Que é o meu caso, né? Que muita gente, a gente fica preocupado com sotaque, a gente fica preocupado com não sei o quê. Gente, preste atenção, o importante são duas coisas. A primeira delas é a fonética, né? De quando se fala, inclusive, isso é fundamental na língua portuguesa, que a gente fale as coisas corretamente, né? E a segunda é que a gente seja entendido, tá certo? Essas são as principais coisas na hora de aprender qualquer idioma, né? Inclusive o nosso, né? Que o ideal é que a gente nunca deixe de estudar, que é ou língua complicada, é a danada da língua portuguesa, viu? E aí, pessoal, justamente estou falando, né, a diferença de linguagem, de língua, mas o que torna a língua, novamente, de fato, né, uma língua, são justamente os parâmetros que eu vou mostrar para vocês aqui, certo? O primeiro deles é justamente a flexibilidade e a versatilidade, tá certo? Nos assuntos que são tratados naquela comunicação, entendeu? Desde emoções, falar do tempo cronológico, do mindinho que eu bati na porta. Então, assim, tudo isso, assim, qualquer tipo de assunto, ele pode ser abordado a partir de uma língua. Somente a questão da mímica e etc. fica muito difícil você transmitir uma mensagem mais complexa, entendeu? Ela não é possível através da mímica, a própria linguagem de computador C ou Python, né, outras línguas assim, o computador ele não vai compreender uma mensagem tão complexa. Por isso que são utilizadas, né, as línguas, e entre as pessoas mesmo existem essa necessidade de se ter uma língua, né, para que possam ser expressas coisas mais versáteis, mais flexíveis e mais complexas, tá certo? Esse é o parâmetro número 1, tá bom?
O segundo deles é justamente a arbitrariedade, ou seja, todo dia existe uma coisa chamada neologismo, tá certo? Todo dia é tanto assim, que até eu vou citar o exemplo mais recente no momento, que é justamente o Gil do Vigor, né, que aí muita gente fala, hoje eu vou vigorar, que é o vencer na vida, né? Então, assim, isso a partir a mídia é um ótimo veículo para essa consolidação da arbitrariedade, que todos os dias a gente está inventando novas palavras, novos significados. O tombei também, né, que foi usado demais, né, que antes, né, tinha um significado, mas hoje já é outro. A própria, também ano passado, que foi usado demais, hoje em dia ainda é mais usada a questão da lacração, o cancelar, né, quando a gente quer cancelar alguém, né, sobre alguma besteira que essa pessoa falou, postou na internet. Então, ou seja, a partir da nossa língua e da complexidade dela, a gente acaba, né, assim, né, transforma uma palavra que já existe, mas dá um novo significado para ela, né? Aí, deixa eu ver aqui como é. Não posso mais falar com minha avó, Fro. Como assim, Henrique? Explica isso aí. Na linguagem coloquial, pode? Pode, sim, exato. Que é justamente, né, assim, a partir a referência àquilo como ela tem certo, né, mas é sempre, se você se sentir confortável, por exemplo, de conversar, né, com sua avó, é sempre bom deixar, por exemplo, você falando o certinho mesmo, né, deixa ela falar errado, que eu tenho certeza que se você falar certo, ela vai entender, sabe? Então, assim, é justamente isso. O que tange a arbitrariedade é isso, entendeu? De a gente poder ter novas palavras todos os dias, dar significados novos às palavras, e isso, é por isso que, assim, a gente costuma, a gente que, né, da área de letras, a gente costuma dizer que a língua, ela é um bicho, entendeu? É um ser vivo, em que ela está em constante desenvolvimento, a partir das próprias relações, né, a língua, ela é uma faculdade social, entendeu? Ela se desenvolve a partir do momento que a gente socializa com outras pessoas. Não é à toa, por exemplo, que existem as chamadas as tribos, né? E a partir, assim, de cada tribo existe, né, um linguajar que é somente dessas pessoas. E aí que está a questão da arbitrariedade, né? De, por exemplo, um falou, beleza, e sumiu. Então, assim, essas coisas são arbitrárias, né? Isso depende, né, das interações, né, das pessoas. Exatamente, André, variações linguísticas, perfeito. Pode falar, querida Jussara, diga lá. É um território que a gente tem que respeitar, né? Certamente, certamente. Porque a linguagem, a gente tem em todas as cidades, todos os países, tem a sua linguagem, né? A gente tem que respeitar. Justamente. A literatura e a linguagem dos outros também. Exatamente, né? O nosso próprio oxente, né? Assim, eu até disse esses dias para minha mãe, e não repitam isso, tá? Mas que é feio, mas eu vou dizer. O próprio varei, por exemplo, que é muito nosso, né? O nosso nordestino, né? O varei. Mas bichinho, entendeu? O meu rei, que é muito do pessoal de Salvador, né, mas que é uma característica da linguagem deles, né, do dia a dia. Vai lá, Henrique. Fala, garoto. Então, quando eu estudava na escola regular, aí o meu professor de português, ele também dizia que não existe português certo e português errado, né? Exatamente. Porque exatamente. o que vai diferenciar aí é a forma de entendimento de cada pessoa, né? Exatamente. Paulo Freire mesmo, ele já defendia isso. Paulo Freire, exatamente. Exatamente, Paulo Freire, né, grande estudioso, né, das línguas, né, de um modo geral, da linguagem. Perfeita colocação, Thaís, também, né. Alice, sua mãozinha aqui ainda está levantada. Quer falar alguma coisa ou foi só sem querer? Foi sem querer, não foi? Foi a outra ali Foi sem ou querer. comigo? Foi Alice Tayane. Alice está levantada, eu não apertei, não. Foi. Não, tem problema. Pronto. Foi sem Minha querer. Nossa Senhora. Foi sem querer, Não, desculpa. querida, relaxa. Vamos embora, então. Tá certo?
E aí, nosso terceiro parâmetro é justamente a questão da descontinuidade, e eu já coloquei o exemplo para vocês entenderem, tá certo? É quando, por exemplo, a gente muda uma letrinha de uma palavra, ela já tem um significado absolutamente diferente. Por exemplo, carro, C-A, dois R-O, né? Aí a gente vai para barro, eu mudei só do C para o B. Barro e carro tem alguma coisa a ver? Não tem, né? São coisas, né, completamente diferentes. Aí eu já troco para o V, que vem varro, né? Que é o presente do indicativo, né? Primeira pessoa do segundo singular, né? Eu varro, né? Então, assim, já são coisas completamente diferentes, né? E isso é o que vem dizer a questão do parâmetro da descontinuidade. É a questão de você mudar só uma letra simplesinha, e daí ela já muda completamente o significado. Essa é a questão da descontinuidade. E acreditem, isso existe em todas as línguas, inclusive a questão das libras, né? Já nas libras é um pouco diferente, né? Se você muda o ponto de articulação, né? Ela já tem um significado completamente diferente, né? Se isso vier cair no Enem, tá aqui, né? Pode acontecer. E Professora, vamos lá. Oi, meu desculpa, a bem. senhora falou um ponto interessante, eu ia falar isso aí que a senhora disse, questão da Uhum. Libras, mudou um pequeno sinal, É mudou isso, um chamado pequeno ponto de ponto de articulação, articulação, o né? sinal já É, fica outro sentido. exatamente. Absolutamente, Gabriel. Desse jeito, viu? E aí, você estuda Libras, também? Eu sou intérprete, professora, de Libras. Ah, então é quem mais tem propriedade para falar, com certeza, aposto. Então você sabe muito bem como é, né? Deixa eu só ter certeza. Gente, vocês estão conseguindo enxergar direitinho a apresentação? Estão, né? Sim, professora, dá pra ver. Desde o começo, né? Sim, Tava certinho? professora. Ah, então Sim. tá bom. Sim, tá me entendendo tudo Você certinho. está copiando? Show de bola. Nem se preocupem que na própria, como é que chama, meu Deus, na ficha tem, viu? Não se preocupem não, tá bom? Aí, em seguida, temos isso aqui, a dupla articulação, né? No caso de algumas línguas, é a própria escrita, né? Ela pode ser escrita e falada. Já no caso da Libras, né? A dupla articulação seria, né? A questão da utilização do espaço, dos pontos de articulação, a configuração de mão e etc., né? Que aí são mais articulações, né? No caso. E aí, nós temos também a questão do padrão, né? Por exemplo, isso aqui, ele é bem mais visível no alemão, por exemplo, mas no português também acontece, né? Que, assim, se a gente troca todas as palavras, assim, de lugar, elas perdem completamente o sentido, no caso do português, né? Você pode até, assim, tentar encontrar algum sentido, né? Uma vez que você coloca de volta essas palavras na ordem, né? Por exemplo, eu de voo de carro iria para Campina Grande de João Pessoa volta. Se eu falar uma coisa assim completamente desconexa, não faz nenhum sentido. Mas uma vez que eu posso colocar qualquer coisa em seu lugar, vai fazer sentido. Aí, por exemplo, uma curiosidade. No caso do alemão, né, que é outra língua que eu estudo, se você troca somente, assim, 3 palavras, ou duas no máximo, de lugar, você já não entende o que a pessoa quer dizer. Sabe, assim, de tão sério que é essa questão do padrão, tá certo? Ele é muito importante. Até para a gente poder se comunicar no dia a dia, é importante que cada coisa esteja em seu devido lugar, tá certo? Na hora de escrever e de falar. E aqui temos essa dependência estrutural, que ela é justamente essa questão, assim, de que a estrutura, né, por exemplo, dos sinais, né, das letras, né, que elas sejam também respeitadas, né, assim, você, né, na hora de escrever um texto, que a palavra ela esteja escrita certinha para que haja o entendimento e a transmissão da mensagem, né, que haja, né, realmente essa comunicação, tá certo? Ficou alguma dúvida, gente, em questão de parâmetros de uma língua? Se não ficou, alguém está com alguma dúvida até agora? Show de bola, então. Vamos embora. Vamos lá.
Aí temos aqui os elementos da comunicação, né? Que eu sei que é um assunto, assim, que em algum lugar, assim, em algum momento da vida de vocês já se deram, né, com essa questão do emissor, do receptor destinatário, mensagem, referente, código e canal, mas esse aqui é mais bem no intuito de revisão mesmo, tá certo? O emissor, ele é, por exemplo, vamos imaginar a situação nossa aqui, né, a gente está dando uma aula, né, não sei o que, a mensagem, que é justamente esse conteúdo que eu estou dando para vocês, que eu estou ministrando, né, e aí a seleção de signos, né, que são as coisas que estão escritas e as coisas que são faladas, né, isso é a mensagem. O emissor, no caso da nossa aula aqui sou eu, né, os receptores são vocês, né, o referente é o conteúdo o qual se trata, né, a mensagem, né, é aquilo que se refere, né, por exemplo, no momento a gente está falando sobre os próprios elementos da comunicação, né, o código pelo qual a gente está utilizando, né, é tanto a questão aqui do slide, né, do Google Meet, né, aí, por exemplo, o código, na verdade, seria o idioma o qual a gente está conversando, né, além da própria utilização, né, de outros recursos tecnológicos, o código também seria o nosso português, porque eu posso simplesmente dar aula em inglês. So, guys, I'm talking with you about the communications elements that is absolutely required to understand what it is going on and what it is absolutely paramount to maintain a communication. Entende? Então, assim... Spanish, please. Então, assim, percebe? Inglês mesmo. Então, assim, isso. A questão do código, né? Ele é primordial, de todos aqui, né? Eu acho que ele é primordial para que aconteça realmente essa entrega dessa mensagem, né? Por exemplo, a gente está aqui conversando sobre os elementos de comunicação, mas se eu mudar o idioma, eu começar a falar mandarim, ninguém vai entender nada, ou em inglês algumas pessoas vão entender e outras não, né? Se falar em alemão também pode acontecer de outras pessoas entenderem e outras não, e assim vai, né? Então, no caso do português, ele é primordial nesse cenário que a gente está, para que todo mundo entenda o que está sendo dito, né? Isso, e o canal é justamente esse canal virtual, né, que a gente está utilizando enquanto a gente está nesse grave processo de pandemia, né? Então, assim, para preservação da saúde de todos, né? Todo mundo fica em casa, mas o canal é justamente esse, né? O computador, a questão da internet, né? E aí também os slides, aqui, por exemplo, né? A voz através do microfone. Então, aí, vamos só revisar mais uma vez. O emissor, ele é a pessoa que transmite a mensagem, né? O que seria, nesse caso aqui, a nossa aula, né? Transmite a mensagem para o receptor, que é aquela pessoa que vai receber, né, a mensagem, a pessoa que está ali debruçada, né, sobre aquilo que está sendo dito. A mensagem é justamente aquilo que é transmitido, né, isso, e o referente é o contexto também, o qual, né, a situação, a questão da aula, a questão de, por exemplo, se houver dúvidas, né, a respeito de alguma coisa, então a gente já vai ter que puxar elementos externos para poderem responder essas perguntas, isso pode acontecer, né? Então, a questão do código é isso, né, a questão do idioma, né, e signos, né, assim, por exemplo, a questão das coisas escritas e aquilo que é falado, né, para elaborar e transmitir a mensagem, e o canal, né, é justamente esse, é o próprio Google Meet e outras... Até o Google Classroom, né, o Google Classes lá, que vai estar transmitindo outras coisas da aula para vocês. Meus amores, até aqui, alguma dúvida? Não, professora, a sua explicação é impossível ter dúvida. Não, professora. Tá. Vamos embora, então. Professora? Oi, pode falar, meu amor, pode dizer. Eu só fiquei com um pouco de dúvida em relação à mensagem. Vamos lá, então, vamos voltar. Em diferenciar. Pronto, vamos lá. Emissor é a pessoa que fala, né? Vamos imaginar o cenário que a gente está aqui, né? A gente está na aula, aí eu sou a emissora, né? E transmito para vocês, né? A aula, né? Então, assim, vocês estão recepcionando aquilo que eu estou dizendo, né? Então, a mensagem é aquilo que eu estou falando
né? Através de quê? Da combinação de signos, né? Que aí seria a língua portuguesa, né? Eu estou aqui transmitindo para vocês algum conteúdo, entendeu? A transmissão, né? Assim, como é que eu posso dizer? A mensagem, por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar sobre algumas questões de provas do Enem. Então, assim, questões da prova do Enem é aquilo que eu estou transmitindo para vocês, tá certo? E o referente, né, que aí, no caso, ele é aquilo especificamente a qual se está se tratando. Porque, por exemplo, eu estou aqui transmitindo as minhas mensagens, mas no momento eu estou falando de elementos da comunicação, mas já já eu vou falar sobre funções da linguagem, ou seja, o referente já mudou. Tá entendendo o que eu quero dizer? É tipo, por exemplo, quando você está numa DR com uma pessoa, entendeu? A pessoa lá amada, né? E aí, por exemplo, de uma hora você está lá falando de um assunto e do nada a pessoa já muda para outro assunto, assim, do nada, entendeu? Então aí ela mudou o quê? Ela mudou o referente, tá certo? Ficou mais claro agora? Sim, sim. Obrigado. Pronto. E a questão dos códigos, só para a gente, né, sacramentar, vai lá que os códigos, eles são, né, essas combinações, né, que a gente utiliza, que aí no caso é a língua portuguesa, né, eu posso, né, falar em outros idiomas, então o código vai ser alterado. A questão do canal, né, nesse caso aqui, o autor ele colocou como meio físico, né, lá em 2013, eu acho que ele nem imaginava que ia ter pandemia, né, aliás, ninguém imaginava, né, na verdade. Mas aí, por exemplo, poderia ser meio físico ou meio virtual, né, de veiculação da mensagem, né, que é aquela forma de comunicação entre as pessoas. Aí você pensa, professora, o telefone, o WhatsApp, eles são canais de comunicação, o jornal é um canal de comunicação, sem dúvida, certo? É tanto que a gente chama, né, por exemplo, os próprios canais de TV, justamente eles têm essa denominação por causa disso daqui, tá certo? Que são os meios pelos quais as mensagens e reportagens e etc., elas são transmitidas. Tá certo, meus amores? Alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Também é um meio de comunicação. Perdão? Uma carta também é meio de comunicação. Com certeza, exatamente. Inclusive, eu adoro escrever carta, inclusive. Exatamente, Também. carta. Ah, temos mais penpals aqui. Ai, que legal. Gente, já quero mandar carta para vocês. Vamos lá. Por Oi, favor. amor. Ai, ai. Senhora, é perfeito. Pronto. Aí vamos lá. Mensagem e referente, tudo certo? Tudo certo, né? Show de bola, Sim. então. Diego que falou ainda lá em cima, tudo certo? Pronto. Tudo sim, professor. Ah, então dá. Professora? Filé, então. Oi, meu bem, pode falar. Então, referente eu posso associar a um assunto. Um assunto é um referente, não é isso? Exato, exatamente. O assunto é o referente. A mensagem é justamente assim, a continuidade de vários referentes. Certo? Entendi. Por exemplo, a gente está falando aqui de elementos de comunicação, seria o nosso referente, mas aí dentro do referente eu posso falar várias coisas, né, a respeito de emissor, receptor, destinatário, mensagem, etc. Mas referente ele é realmente o assunto da mensagem, até inclusive em outros conceitos mais avançados, que é justamente o que está ali, né? A questão do contexto também ele muda, entendeu? Assim, até a forma como é passada, né? Isso aí a gente tira até, por exemplo, se a gente tivesse numa sala de aula, essa nossa aula aqui, ela certamente seria diferente, entende? Então, assim, é isso que o referente, ele globaliza, né? E até aqui no nosso quadrinho, ele fica lá em cima, né? Justamente por isso, porque ele engloba toda uma outra questão, né? A questão do assunto, o contexto, a situação. Então, assim, ele tem um significado um pouco mais amplo, mas sim, se trata do assunto e a forma como ele também é passado, tá certo? Por isso que embaixo dele já tem mensagem, tá certo? Que é para ter uma melhor ligação, certo? Me tira uma dúvida, por favor. Pode falar. Quando eu lhe dou uma rosa, é mensagem não escrita, né?
Ou a mesma coisa, dá a mesma coisa do... Sim, a gente vai falar sobre isso quando for falar das questões. O ato de dar uma rosa, ele seria, no caso, uma linguagem não verbal, a não ser que você fale alguma coisa. Aí ele se torna, né, híbrido, né, uma comunicação híbrida, no caso, né? Aí o Anderson colocou aqui, por nada, meu anjo, sempre que vocês tiverem dúvida é só falar. Ah, deixa eu ver, o Anderson está colocando aqui. A mensagem seria uma referência de mistura, aliás, a mensagem seria uma mistura de referente e código. Na verdade, a mensagem, ela só pode ser transmitida se houver, né, esse referente, né, o contexto, né, o assunto, né, e o próprio código, né, porque, por exemplo, se não, assim, não houver idioma nenhum, entendeu? Não tiver idioma nenhum a ser passado, não ter o referente, né, no caso, assim, por exemplo, não houver um contexto, né, assim, a mensagem, ela não vai existir, ela não vai ter nenhum propósito, percebe? Assim, possa ser até que, por exemplo, você venha a fazer uma mímica, né, a pessoa, ela pode ser até, vai ser até compreensível, mas, né, isso, aí nesse caso, justamente, Giovana, o ato de dar uma rosa lembra de um dos parâmetros, que é justamente a questão do significado a certas coisas que a gente dá. Por exemplo, o dar uma rosa, em geral, quer dizer assim, que você está sendo carinhoso com a pessoa, né? Então, ela tem essa questão da linguagem em volta dela, né? Que é o sentido de carinho, a não ser que seja uma rosa preta, né? E você vai estar desejando o mal para a pessoa, né? E aí, deixa eu ver assim. Pronto, Giovana, mais uma vez, que perguntou, né, ainda há pouco, né? Um exemplo de código seria, por exemplo, o código pode ser um pedaço de papel e uma caneta, né? Mas aí, por exemplo, nesse pedaço de papel e uma caneta, você vai precisar falar em um idioma, ou seja, você vai poder escrever, né, a parte escrita da Libras, por exemplo, espanhol, português, alemão, japonês, tailandês e outras coisas, todos esses são tipos de códigos, tá certo? Que são as línguas. E justamente, Henrique já colocou aqui embaixo, código é uma língua, é assim, exatamente, uma excelente e resumida, né, explicação, né? Ai, meu Deus, vocês levantaram a mão aqui, deixa eu ver quem foi que levantou. Ah, já baixou? Mas, pronto, gente, alguém, mas sendo sempre escrito, não necessariamente, querida, falado também, exatamente, André, né? Eu só dei o exemplo do pedacinho de papel, justamente por essa sua pergunta, porque a gente vai e diz, professora, mas se eu escrever, já não vai ser mais, não vai ser mais código. Claro que vai, a não ser que você, né, faça um desenho aqui, um negócio que não dê para entender nada, entendeu? Mas aí, assim, para transmitir mensagem, né, você precisa, sim, exatamente, em números, né? Porque o que consiste justamente essa questão da comunicação é o quê? Você entender e ser entendido. É ou não é? Não foi aquilo que a gente estabeleceu, né? Logo no começo. Pode falar, Thaís. Professora, só para esclarecer. Por exemplo, se eu te falo, hoje está chovendo, essa seria a minha mensagem, e o referente seria o clima, por exemplo? Muito bem. Maravilhosa analogia. Meus parabéns. Perfeito. Melhor explicação possível. Vocês entenderam o que ela disse? Querem que eu repita o que ela falou? Foi maravilhosa. Maravilhosa. Sacramentou, então, a diferença. Tá certo? Já tá batido o martelo, então. Perfeito, né? Foi ótimo mesmo essa analogia. Muito bem. Meus parabéns, querida. Vamos embora, então. E aí, meus anjos, a gente vai para uma questão que volta e meia tem gente que confunde, tá certo? Que são essas danadas das funções da linguagem. Graças a Deus eu coloquei esse mesmo gráfico lá para vocês resumirem. Então, assim, e como eu sei que vão ter duas que vocês vão confundir, né? Se der tempo, a gente vai passar um vídeo para revisá-las, tá certo? A função da linguagem denotativa, ela é justamente a mesma coisa que a gente vê, por exemplo,
no jornal, impresso, até na televisão, nas notícias de rádio, que ela tem justamente a função de informar, entendeu? Então, por exemplo, se você percebe que uma notícia ela não está sendo assim muito objetiva, que ela não está sendo clara, que ela não está transmitindo aquilo que você precisa saber, ao que ela se propõe, então ela está sendo falha na função dela, que é ser denotativa, né? Que concerne ao quê? Mais uma vez, o sentido de informar com clareza e objetividade, certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Professora, Oi. eu fiquei com a dúvida. Eu não sei qual é o assunto que tem na língua portuguesa, que, por exemplo, tem uma coisa, eu acho que é denotativa, que é aquela palavra que tem denotativo, que tem a tradução literalmente do dicionário. Exato. Aí a conotativa, que é que vem depois, é a que não é do dicionário, tipo referência, algo do tipo. Isso, exatamente. É esse assunto aí? Isso, exatamente. Nesse caso, é aí quando você vai tratar de, por exemplo, daquilo, né, que é realmente de fato o que é real, né, que você usa denotativo, né, que é aquilo que é realmente, e conotativo, que é no sentido, assim, de sugerir, né, uma coisa que não é realidade, é ou não é. É tanto que a questão da função da linguagem, mas aí tem cuidado para não confundir os significados das palavras, tá certo? Com os conceitos quando eles estão, né, aqui no nosso, como é que chama? Referente, gente, da nossa aula a respeito de funções de linguagem? É referente? O assunto? É o nosso referente, Sim, né? professora. O nosso referente é a respeito de funções da linguagem. Aí aqui, quando essas duas palavrinhas que você realmente explicou muitíssimo bem a questão dos significados, quando elas estão nesse contexto, elas têm um outro significado, entendeu? Que é no seguinte, assim, a linguagem, né, e assim, e aquilo que é falado, né, as mensagens, ela tem certas funções, né? E assim, até às vezes aquilo que foge dessas funções, às vezes, muitas das vezes, na verdade, são bobagens que estão sendo ditas, tá certo? Então, vamos lá. Só para a gente não confundir ali e não embolar o meio de campo, tá certo? Denotativo, no sentido de funções da linguagem, é o quê? É quando tem o sentido de informar com clareza e objetividade o que se propõe a transmitir em sua mensagem, né? Que aí, por exemplo, são jornais, são documentários, notícias de rádio, TV e etc, certo? E aí, justamente, vocês estavam me perguntando, pode ser na forma escrita, na forma não verbal, pode ser híbrido, certamente. Aliás, todas essas formas, né, de comunicação, né, pode ser o quê? Mais uma vez, escrito, né, não verbal, né, verbal, não verbal e híbrido, que é juntando o quê? As duas coisas, né? Então, assim, todas esses três tipos de comunicação, eles podem assumir essas funções que a gente vai tratar daqui a pouco, tá certo? Alguém levantou a mão? Deixa eu ver. Pode falar, Thaís? Professora, uma dúvida. Tipo, a função denotativa, a gente podia dizer que ela é uma forma mais parcial de trazer uma informação, e a conotativa é parcial? Aí é que tá. Porque às vezes nem sempre, isso aí a gente sabe disso, né? Às vezes nem sempre por exemplo, uma notícia de TV, ela é parcial, né? A gente sabe, assim, que dentro, aí vem, né, de um outro contexto, né, a questão é política, econômica e etc., e às vezes, infelizmente, existem muitas notícias que elas são feitas somente para aquele público-alvo. Por exemplo, eu estava até discutindo isso com outro aluno, uma aluna minha do curso de inglês, né, que eu dou aula, que aí a gente estava discutindo, por exemplo, como é que chama, meu Deus? Um artigo científico, né, sobre, sei lá, comportamento de crianças que não conseguem dormir, né? Assim, o artigo era ótimo, você lia e entendia tudo. Mas, por exemplo, se eu for colocar isso para uma grande
quantidade de pessoas para lerem, muitas pessoas não vão nem mesmo conseguir ler, percebe? Então, assim, depende muito, né? Depende, tá certo? Mas aí, por exemplo, a questão do jornal, às vezes ele pode ser ambíguo, às vezes ele, né, pode ter como é que eu posso dizer, um propósito por trás, isso a gente também tem que ficar um pouco esperto, né? Isso aí, no caso, essa questão do propósito, inclusive, né? Isso aí, quando a gente percebe que uma notícia, ela tá... Notícia falsa, por exemplo, né? O maior exemplo é as danadas da fake news, né? Infelizmente, elas são completamente falhas no que se tange a sua função denotativa. Né, mas o que a gente espera, né, a gente enquanto consumidor de notícias, né, e assim que a gente precisa, né, saber o que está acontecendo no mundo, ainda mais a gente, né, que está, assim, no caso tem gente que precisa, né, sair para trabalhar, que é o meu caso também, né, mas aí a gente sempre está, às vezes até sem querer, a gente está consumindo notícia, né, então, deixa eu ver quem foi que levantou a mão. Oi, Natanael, pode falar. Nathaniel, desculpa, querido. Isso. Então, a senhora falando agora sobre parcialidade e imparcialidade, surgiu uma dúvida. Pode falar, No amor. campo jornalístico, no campo sendo bem direto, bem objetivo, os jornalistas, quer seja emissora de rádio, de TV ou jornal impresso, eles têm que ser parcial ou imparcial? Imparcial, né? Inclusive faz parte do juramento do comunicador, né? Que assim, para você ser jornalista, né? Assim, você tanto pode fazer a questão do jornalismo, ou você pode fazer algumas áreas da comunicação, né? Seja rádio, TV, e outros cursos, né? Da comunicação. Então, é primordial que, né? Isso está no juramento deles, que eles sejam, né? Imparciais. Mas, infelizmente, há outras esferas, né, que elas acabam sendo deturpadas nessa questão dessa imparcialidade, né? Então, seria mais nesse sentido mesmo, da imparcialidade, certo? Sim, concordo. Eu confesso, eu não vou citar, mas tem umas emissoras na TV aberta que se mostra totalmente contra o governo Bolsonaro. Qualquer coisinha já está falando contra eles. Então, eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Até assim, por exemplo, isso aí não é nem questão, né, da atualidade, né, mas, por exemplo, já houve, sim, muitas emissoras de rádio, né, que foram contra governos passados, e, na verdade, às vezes é até bom que a gente observe pontos de vista diferentes, porque daí a tendência de a gente, com o diálogo, né, e não assim com briga, né, mas com diálogo, que haja o bem, né, para a gente e para o próximo, né, eu acho que isso que é, na verdade, que é o mais importante, né, então, deixa eu ver, gente, até o momento, ficou claro? Sim. Sim, professora. Show de bola. Pode responder já o questionário? Não entendi, perdão? Já pode responder o questionário lá, o formulário? Porque só falta 3 Gente, minutos. bens a Deus, e como nossa aula passou rápido. Mas bora lá, deixa eu só continuar. Podem sim, já podem preencher, tá bom? Aí vamos lá. A questão emotiva, ela justamente, ela tem esse ênfase na transmissão das emoções, até, né, repetitivo dizer, né? E isso vem muito do foro íntimo da pessoa que está produzindo aquele conteúdo, né? É tanto que, por exemplo, uma música, né, às vezes é escrita e é cantada a partir do jeito, né? Por exemplo, um ótimo exemplo desse é a própria Adele, né? E a Amy Winehouse, que nas músicas delas, né? Elas escreviam, no caso da Adele, ela escreve muito sobre ela mesma, a Amy também sobre os problemas dela, mas aí a visão dela, né, a partir assim, do que ela entende a respeito do mundo. E a mesma coisa também para cinema, para quadrinhos, né, tudo isso, né, parte muito do foro íntimo do artista, né. Então, em quarto lugar, nós teríamos a fática, né, que é, por exemplo, logo no começo da nossa aula que eu fiquei, oi, vocês estão me ouvindo? Estão me vendo?
né, que é para estabelecer e verificar se o código está sendo, né, adequado e se o meio pelo qual a gente precisa, né, da nossa aula, né, que foi o caso, né, o meio pelo qual a comunicação está sendo feita, ele está sendo o quê? Efetivo, tá certo? Em quinto lugar, nós teríamos a questão da metalinguística, que é quando a linguagem, ela tenta explicar a si mesma, que é o caso de dicionários, ou enciclopédias, por exemplo, ou, por exemplo, explicar alguma coisa, por exemplo, manual de celular, manual de computador, receita de remédio, né, ou então receita de como fazer uma comida, mas agora, cada vez mais populares estão os tutoriais de jogos, né, tanto de PC como de console, né, tem muita gente que pula, né, o danado do tutorial, né, tem gente até que fica brincando que pular o tutorial de Dark Souls é a coisa mais terrível que você pode acontecer, né, que é um jogo famosíssimo, né, pro pessoal mais geek, né. Então, por último, nós teríamos justamente a poética, que ela está muito ligada à questão de poemas e poesias, né, que é a questão de estética, de rima e os sons que essas rimas produzem, tá certo? Então, assim, temos essas 6, tá bom? Na explicação até agora, alguma dúvida sobre essas funções da linguagem? Professora, essa linguagem poética aí, a gente também fica fácil de ver quando a gente vê que é organizado em versos, né? Exatamente, em versos e estrofes, não é isso? Aí todas elas que forem assim é na linguagem poética, não é isso? Exatamente, perfeitamente. Aí, assim, por exemplo, no caso do poema, ele pode tanto ter, por exemplo, a questão dessa preocupação com a estética, né, com as rimas e os sons, né, produzidos, mas ela também pode ter a questão emotiva, né, de transmitir algum sentimento, alguma visão de mundo, né, e etc. Mas, por exemplo, sempre tem uma função da linguagem que ela vai ser mais, como é que se diz, mais aparente, entendeu? Como você muito bem disse, a questão do poema e a poesia, eles têm a função poética, assim, como a primeira de todas, né? E em segundo, tem a questão emotiva e etc. Até, por exemplo, a propaganda, né, na função conativa. Quem nunca já se acabou de chorar vendo aqueles comerciais da Coca-Cola no Natal? Entende? Então, assim, é essa coisa, assim, de você, além de você estar querendo convencer a pessoa a consumir a Coca-Cola, vem aquela questão de transmitir uma emoção, né, ligar o consumo da Coca-Cola através de um fator emotivo, entende? Então, assim, sempre na hora, assim, da transmissão de uma mensagem, sempre tem uma função de linguagem que ela vai ser a primeira, né, a que aparece, assim, que mais está predominante, né, digamos assim, e daí, em segundo, vai haver um outro, né, ou então, por exemplo, uma propaganda, ela pode falar sobre uma propaganda de telefonia, né, pode falar, oi, alô, não sei o quê, e utilizar outras coisas assim, ela vai estar usando também a função da linguagem, né, que é a linguagem enfática, certo? E assim vai, tem N exemplos que a gente pode citar aqui, tá certo? Deixa eu ver que horas são. Que horas são, meus amores? Faltam 8 minutos, não é isso? Isso, Pedro. Muito Isso. bem. Perfeito. É tanto que eu vou fazer o seguinte, eu vou até mandar esse vídeo, né, aqui para vocês, que, por exemplo, ele justamente às vezes acontece que as pessoas trocam, né, o emotiva pelo poética. Eu vou colocar lá no Google Classes, tá certo? E sim, Vitor, às vezes acontece, era justamente uma questão, eu acho que dá tempo de pelo menos fazer uma questãozinha com vocês, para vocês verem como é que é. Deixa eu pegar uma questão aqui mais simples. Professora. Oi, meu amor. A senhora poderia mandar as questões depois lá no Google Class? Com certeza. E eu vi que ela não colocou nenhuma. E eu quero, justamente, inclusive, um feedback. Se vocês me mandarem feedback, eu vou ficar bem boazinha com vocês, viu? Aí, Professora. Oi, meu bem. Tem alguma regra que delimite a organização de linhas, de versos numa poesia, por exemplo? Pronto, aí é que tá. Alguns poetas, isso aí vocês vão inclusive verificar nos poetas
mais modernos, como é que chama? Os contemporâneos nem tanto, mas como é que diz? Os modernos. Modernistas? Os modernistas, exatamente. Acho que Olavo vai explicar isso melhor para vocês, tá? Quando for tratar desses movimentos. Que aí, por exemplo, existia poesia, por exemplo, só com 3 linhas. Ou então, por exemplo, um poema escrito assim, feito um arco, né? Que aí eles faziam o quê? Eles faziam com que a forma da poesia, não necessariamente questão de rimas, de estrofes, ou então, por exemplo, a forma como antes era feita, né? Acredito que seja um modernismo, não sei se eu estou errada. Mas aí, por exemplo, fazia em formato de arco, às vezes fazia em formato de flor, enfim, cada artista ele tem realmente a sua liberdade, né? Ele tem a liberdade artística, né, para poder fazer isso, né? Como o pessoal está falando aqui no chat, existe muita questão do soneto, mas hoje em Exato. dia os poemas, os autores, eles não costumam usar mais sonetos. Não. Justamente, porque, né, advindo da questão do modernismo, né, assim, alguns contemporâneos, eles tendem, sim, a, por exemplo, fazer, né, a forma do seu poema de acordo com aquilo que eles acham que é mais interessante transmitir a mensagem, né? E outra coisa, antigamente, existia essa questão assim, né, já para terminar, e eu mando essas questões aí para vocês façam, e botem lá o gabarito que eu quero ver, viu? E aí, quando existia aquela necessidade de se fazer livros, poesias, como eram feitas na França, por exemplo, né, que sempre foi um espelho nosso, né, em relação à produção de cultura, né? Então, assim, eles se preocupavam demais com isso, entendeu? Mas, assim, hoje em dia, como a gente já tem uma identidade própria nossa, então, a tendência é que cada vez mais, a gente venha se desvincular e criar nossa própria identidade. Tá Então, certo? não tem como, por exemplo, eu escrever um poema ou uma poesia, alguém olhar e dizer assim, não, tá errado a organização de linhas. Não, eles que lutem, entendeu? Você está fazendo da forma como você acha que é interessante, percebe? Entendi. Então, assim, né? Então, já que, assim, você está percebendo que para transmitir a mensagem que vocês quiserem, assim, que você quer, né, no caso, você tem que fazer, por exemplo, você vai fazer um poema sobre Auschwitz, entendeu? Aí você vai e escreve, não tem aquele portão de Auschwitz que diz, né, que o trabalho liberta, né? Sim. Arbeit sei frei, acho que é algo assim que está escrito em alemão, se eu não me engano. Então, Sim. assim, né, à medida, né, que você vai fazendo o seu poema e vai colocando conteúdo a respeito de Auschwitz, então, assim, você pode fazê-lo de qualquer forma, você pode fazer um poema de Auschwitz no formato de um pijama das pessoas que, né, ficavam naquele lugar, entendeu? Entendi. Então, assim, você pode fazer da forma como você quiser. Então, assim, literalmente a pessoa que estiver lendo, ela que lute, entendeu? Para entender a produção artística feita por você. Tá certo? Amei, professora. Obrigada. Viu? Meus amores. E luta bastante, viu? Uhum. Sim, gente. Pronto. Ó, já que vocês estão fazendo essa danada dessa questão, vocês já estão fazendo, minha gente. Pois, né? Essa daí, só para a gente terminar 3 minutinhos, né? De acordo com as intenções comunicativas e recursos linguísticos, né, que se destacam, determinadas funções predominam, né, como eu falei para vocês, né, elas predominam na mensagem, né, a ser transmitida. Aí vamos lá. Aí, letra A. Atua sobre o interlocutor, procurando convencê-lo a realizar sua escolha de maneira consciente. Letra B. Coloca em evidência o canal de comunicação pelo uso das palavras corrige e confirma, né, que isso aqui lembra, né, a nossa, como é que chama? A nossa urna, né, eletrônica. Privilegia o texto verbal, não necessariamente, né, porque tem 2 fotos ali gigantes, né, de base informativa e em detrimento do texto não verbal. Usa a imagem como único recurso para interagir com o público a que se destina, não necessariamente, porque senão não teria a parte escrita, não é isso? Letra E. Evidencia as emoções do
do enunciador, a pessoa que está lá, transmitir a mensagem, né, ao usar a imagem de uma criança. Nem tanto, né? Mas aí, deixa eu só ver aqui bem rapidinho, gente. Se é, né? É isso mesmo, gente. Letra A, gostei de ver, viu? Então, assim, as outras questões eu mando para vocês, tá certo? Então, parabéns. Realmente, vocês acertaram. A grande maioria acertou. Menino, que orgulho, a Maria. Pois pronto, certo, meus amores? É isso a nossa aula de hoje. Não vou prender mais vocês, tá certo? Porque falta só 1 minuto, mas em breve a gente se encontra, tá? Recepciono os próximos professores com muito carinho, tá? Extraiam deles tudo que vocês quiserem, tiverem com dúvida, façam que nem a gente fez hoje, tá certo? Tirem todas as suas dúvidas. A gente está aqui mesmo para facilitar a aprovação de vocês, né? Porque, assim, a aula ajuda muito, né? Mas também os estudos em casa, eles são essenciais e primordiais, né? Então, assim, desde já estou torcendo por cada um de vocês. O que eu puder fazer também para ajudar, também estou à disposição, tá bom? E obrigada, gente, pelo feedback, viu? Muito obrigada pelo feedback. Moça poliglota. Ai, gente, vocês são os amores. Obrigada, Pois professora. muito bem, gente, meus amores. Muito obrigada. Boa noite, viu? Fiquem A com senhora Deus. vai voltar, professora? Vai dar outras Boa aulas? noite, professora. Sim, eu vou dar aula para Fique com vocês, Deus. Boa viu? noite. Um Tchau, beijo professora. enorme. Boa Fiquem noite, com Deus, professora. viu? Obrigada. Nada, Até a próxima aula. eu que agradeço. Um beijo. Boa noite, professora. Professora, Obrigado pela aula. Foi Oi. ótimo. eu tô com uma dúvida que a senhora deixou rapidinho, pode ser? Claro, Sara, com certeza, manda lá. Eu fico até meio assim, sem jeito de perguntar, porque é uma pergunta meio Não, besta, mas não tem assim, problema. a senhora falou assim, estude em casa e tal, aí eu pergunto, como eu posso estudar em casa? Lembra quando eu falei, eu acho que foi quando quando estava chegando, que é justamente pegar as provas antigas, entendeu, de concursos, entendeu, ou até do próprio Enem mesmo. Minha dica é, como eu estudava antes, pegava as antigas 7 provas, entendeu, do Enem, por exemplo, pronto, as 10 últimas provas, e literalmente disseque, entendeu? Quais os assuntos que mais aparecem, assim, o que você fez a prova e não acertou, você já deixa separado para poder estudar um pouquinho mais, tá certo? Aí, assim, deixa eu dizer assim, que mais? Tem até, por exemplo, se você está com dúvida num determinado assunto e, assim, provavelmente a aula a respeito desse assunto vai demorar, né? Você pode dar uma verificada lá no cronograma. Eu vou ver algum vídeo no YouTube, ou então até os próprios nossos professores, eles estão à disposição. Inclusive, a maioria deles, se eu não me engano, eu vou até dar uma checada, se o pessoal de linguagens todo está lá, tá certo? Aí os professores também estão à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Não se preocupe quanto a isso, tá bom? Ótimo, ótimo. Obrigado, professora. Valeu aí. E sempre assim, sempre que eu tiver mais dicas para passar para vocês, pode deixar que eu... Lembra desse aqui, ó? Deixa eu até mostrar aqui. Daquele que concursos, daquele site que eu passei para vocês, logo no começo da aula. Sim. Pronto. Pode falar, viu? Aí, fica tranquila que aí você pode anotar que é concursos.com, que lá, assim, tem diversas questões do Enem. Eu acho que tá mais... Assim, eu acho que tem, se não tiver de todos, tem de quase todos do Enem, tá certo? Separados, assim, por assuntos e etc. Se você quiser, assim, no caso, algo que facilite mais a sua vida. Tá certo, querida? Sara? Professora, Oi. é Sara agora. Oi, Sara, pode falar, diga. Eu não consegui acessar o link para responder a atividade que a senhora falou aí. Tem algum problema? O link para responder a atividade é porque esse daqui, no caso do Enem, ou o que cursos? O do Enem. Pronto, eu mando para vocês, viu? Eu mando para vocês, obrigada. eu boto lá, tá certo? Todo mundo preencheu, né, a presença? Sim. Pronto, show de bola, então. Tá ok, então. Mais alguma dúvida, gente?
Não, professora. Obrigada. Olha, Boa noite. por nada, meus amores. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima aula, viu? Tchau, professora. Boa noite, gatinha. Tchau. Um cheiro. Tchau, professor. Boa Eita, noite. Não se boa noite. esqueça do link, por favor. Não, eu mando sim para vocês, nem esquentem, viu? Valeu. Tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, professora. Uma boa noite para a senhora. Fique com Deus. Boa noite. Fiquem com Deus, viu? Um cheiro. Pronto. Aí, Luana, acho que eu acabei de mandar para ti, viu? O link da frequência. Tá? Conseguiu, Luana, acessar? Eu não sou Luana, não, mas eu consegui. Ah, então tá. Não, ótimo, então. Deixa eu ver se Luana tá. Luana? Deixa eu perguntar aqui para ela. Conseguiu assinar? Se a conotativa pode ser placa de trânsito? Nossa, que pergunta boa. Deixa eu só. Ai, deixa eu refletir aqui, que me pegou de surpresa agora. Deixa eu ver. Que é no sentido mais de informar, né? Nesse sentido, vai ser mais a denotativa, tá? Nesse sentido aí, de placa de trânsito, ele está no sentido de mais de denotativo, que ele está, né? Existe, né? Aquela, por exemplo, a própria placa de pare mesmo, né? Ele está realmente transmitindo, né? E quase dando, né? Uma ordem, né? Para que você pare, né? Também a gente pode dizer assim que ela está no sentido mais denotativo, né? E deixa eu ver o que mais. Sentido denotativo, no sentido assim de, né, de informação, e conotativo, já que tem aquele sentido de ordem mesmo, né? Então pode ser as duas, tá? Pode ser E as também duas. com nativo, acho que está relacionado também a convencer, né? Basicamente. Exato, Convencer, exatamente. né? Muito bem, exatamente. Certo, gente? Todo mundo assinou aqui a lista, vou mandar de novo, só para ter certeza. Enviei. Pronto, show de bola. Só a Luana que, né? Deixa eu ver aqui, pronto. Pronto, acho que agora já foi. Pois tá, gente, boa noite, fique com Deus, viu? Até a próxima.